Esses animais estão mudando de comportamento, de forma massiva e rápida. O que antes alguns especialistas defendiam ser uma brincadeira de orcas entediadas, agora está preocupando os biólogos marinhos ao ponto de mobilizar equipes para estudar esses animais mais de perto. De acordo com dados do GT Orca Atlântica e publicado pelo jornal eletrônico ABC News, desde 2020 houveram cerca de 700 ataques de orcas a embarcações humanas. Estariam elas reivindicando um território que um dia foi seu? Por que essas informações não estão sendo amplamente divulgadas pela mídia? Estaríamos nós cara a cara com uma nova faceta da evolução marinha? Há 4 meses atrás, postamos um vídeo que mostrava que orcas estão atacando embarcações na Europa, mais especificamente no Estreito de Gibraltar. Acontece que comportamentos semelhantes e alguns ainda mais angustiantes têm sido registrados em outras partes do mundo e intensificados na Península Ibérica. Outros animais marinhos estão demonstrando reconhecer o ser humano como seu alvo, como foi o caso do remador Tom Wadington, que foi perseguido por um grupo enorme de baleias. Imagine estar sozinho no meio do Oceano Atlântico, remando por 2.000 milhas náuticas, que é um pouco mais que 3.500 quilômetros, quando de repente você percebe que não está mais sozinho em meio à imensidão azul. Tom Wadington, um remador britânico, se viu cercado por um grupo crescente de baleias piloto, balançando seu barco e soprando bolhas ao redor dele. Inicialmente, era uma visão fascinante, mas rapidamente se tornou algo assustador. Attention! Nós estamos na jornada para fazer 500 mil inscritos. São 4 anos sonhando com esse momento. Nós te pedimos que está aqui nesse vídeo agora. Se você não é inscrito, por favor, nos ajude a concluir essa nossa meta. Seria incrível se nós conseguíssemos chegar a 500 mil inscritos ainda em 2024. Contamos com a sua ajuda. Vamos pro vídeo. Em questão de minutos, o número de baleias ao redor do barco cresceu de algumas dezenas para centenas. Tom tentava manter a calma, mas o medo de que seu leme pudesse ser destruído pelas gigantes do mar foi notável na gravação que o atleta fez. De acordo com palavras do próprio Tom, 1.000 baleias pilotos estavam ao seu redor. A baleia piloto pode chegar a espantosos 8,5 metros e apesar de serem considerados animais tranquilos, está cercado por centenas deles em alto mar é no mínimo terrível. Se apenas uma delas resolvesse brincar com o barco de Tom, poderia ser o fim da vida desse homem. Tom está tentando quebrar um recorde mundial de travessia no Oceano Atlântico com a finalidade de arrecadar dinheiro para instituições de caridade que dão suporte à saúde mental. A viagem pode ser acompanhada ao vivo através das redes sociais de Tom. Após alguns minutos de muito medo, as baleias deixaram Tom seguir sozinho. Porém, nem todo mundo teve a mesma sorte do remador, pois uma parente próxima da baleia piloto está demonstrando que não gosta de ter humanos e suas embarcações em seu território. Estamos falando da orca. Desde 2020, uma subpopulação de orcas ibéricas tem exibido um comportamento agressivo e alarmante, atacando e afundando barcos no sudoeste da Europa, no Estreito de Gibraltar. E em maio desse ano, tripulantes precisaram ser resgatados após um ataque furioso que afundou um iate de luxo. Para compreender detalhes dessa história, vamos contextualizar o ambiente em que essas orcas estão inseridas. O Estreito de Gibraltar, um dos pontos mais estratégicos e icônicos do mundo, conecta o Oceano Atlântico ao Mar Mediterrâneo. Esta passagem estreita, com apenas 13 quilômetros em seu ponto mais estreito, separa a Europa da África, sendo uma rota vital para embarcações de todo o mundo. Todos os dias, centenas de embarcações passam por essas águas, desde pequenos veleiros e iates de passeios e até gigantescos navios petroleiros e cargueiros. A densa movimentação marítima torna o Estreito de Gibraltar um lugar de grande atividade, mas também de grande risco.
Nos últimos anos, um novo perigo tem emergido das profundezas. Um grupo de orcas ibéricas que tem demonstrado um comportamento agressivo e inesperado, atacando embarcações que navegam pelo Estreito de Gibraltar. O iate Alborán Cognac, um veleiro de quase 50 pés, ou seja, quase 16 metros, zarpou em uma manhã tranquila, com 2 pessoas a bordo, prontas para uma viagem pelo Estreito de Gibraltar. Tudo parecia perfeito, uma viagem comum por uma das rotas mais deslumbrantes do mundo. Mas à medida que o iate se aproximava de Cabo Espartel, no Marrocos, um grupo de orcas apareceu. Inicialmente, elas pareciam apenas curiosas, nadando perto do barco, uma visão impressionante e rara. Por alguns momentos, o casal que estava a bordo se maravilhou com a possibilidade de ter um contato tão próximo da natureza, encantados com as orcas gigantescas nadando de forma sincronizada ao redor do iate. Porém, o que parecia um sonho se tornou um pesadelo em questão de segundos. A aparente curiosidade das orcas foi se transformando em notória agressividade. As orcas começaram a bater no casco do iate e a morder o leme com força, tentando arrancá-lo, como noticiou algumas páginas de notícias internacionais. A tripulação, pega de surpresa, tentou manter a calma, mas a situação rapidamente se tornou crítica, como mostra o vídeo gravado por eles. O iate começou a tremer e o painel indicou falha no sistema. Para o casal a bordo não havia muito tempo. O iate iria afundar. Desesperados, os tripulantes do Alborán Cognac usaram o rádio para pedir socorro. Enquanto aguardavam resposta, o compartimento inferior começou a encher de água e o iate dava sinais que os próximos minutos seriam de ainda mais tensão. Um navio petroleiro que passava por perto atendeu ao chamado e rapidamente se dirigiu ao local do ataque. A presença do navio petroleiro afastou parte do grupo das orcas, mas não todas, que continuavam ao redor apenas esperando o iate afundar por completo e talvez encararem as pessoas a bordo dele. Em meio ao caos, a tripulação foi resgatada, mas o iate estava condenado. Ele afundou completamente. O casco do iate havia sido seriamente danificado durante o ataque. Apesar dos esforços dos tripulantes do navio petroleiro e das autoridades que chegaram ao local, o Alborán Cognac foi inundado por água e inevitavelmente afundou no Estreito de Gibraltar. Felizmente, a tripulação foi resgatada ilesa, mas o incidente deixou uma marca profunda. Isso nos leva à pergunta: o que teria acontecido ao casal a bordo do iate caso o navio petroleiro não estivesse por perto? Ao cair na água, as orcas brincariam com eles da mesma forma que fazem com suas presas antes de consumi-las? Acredite, nós não somos os primeiros a terem essa dúvida. Especialistas têm se deslocado até o Estreito de Gibraltar para tentar buscar respostas para situações como essas. Este ataque não foi um incidente isolado. Desde 2020, houveram aproximadamente 700 ataques de orcas a embarcações na região. Biólogos marinhos acreditam que as orcas ibéricas estão desenvolvendo novas táticas de ataque, possivelmente transmitidas entre diferentes grupos de orcas, criando uma nova e inquietante dinâmica nas águas do estreito. Nessa localidade, 5 iates já foram parar no fundo do oceano e centenas de embarcações danificadas por orcas. Nenhuma vítima humana foi feita até o momento, pois por se tratar de um local de grande tráfego marinho, o socorro até esse momento tem chegado a tempo. Mas os ataques de orcas não se restringem ao Estreito de Gibraltar. Em 2021, no Chile, um grupo de orcas atacou de forma feroz uma embarcação enorme, ignorando dezenas de presas naturais que estavam ao redor. O foco delas era apenas um: derrubar o barco. A costa chilena, com sua vasta extensão de praias e penhascos imponentes, é um dos lugares mais belos de se contemplar. A biodiversidade em fauna que se faz presente aqui demonstra o quão forte e expressiva a natureza é nesse cenário.
Estas águas frias do Pacífico são um habitat rico para uma variedade de vida marinha, atraindo não apenas pescadores, mas também algumas das criaturas mais impressionantes do oceano. A cada ano, a região recebe grupos numerosos de animais marinhos, incluindo grandes cardumes de peixes, focas e leões marinhos. Estes últimos, em particular, são uma visão comum nas costas do Chile, onde descansam e se alimentam, aproveitando a abundância de presas. Mas onde há presas, há predadores. As orcas, conhecidas como baleias assassinas, são visitantes frequentes dessas águas. Elas seguem os cardumes de peixes e outros mamíferos marinhos, aproveitando a rica oferta de alimentos. As águas frias e produtivas da costa chilena são um verdadeiro banquete para essas habilidosas caçadoras. Aqui as orcas são estudadas há décadas, graças a uma habilidade incomum de caçar bem perto da praia sem encalhar na areia, desenvolvida pelo grupo de orcas que frequentam essa região. Mas não é somente esse comportamento que essas orcas teriam como registro. Afinal, parece que a agressividade e intolerância das orcas diante de embarcações humanas tem crescido instantaneamente. Em uma manhã que parecia ser como qualquer outra, o pescador Antônio e sua tripulação estavam ocupados com suas tarefas diárias a bordo de um barco de pesca, navegando nas águas ricas em sardinhas da costa sul do Chile. O trabalho era duro, mas recompensador. De repente, ao longe, a tripulação avistou algo curioso. Um grupo de orcas se aproximava rapidamente do barco. Antônio, com 4 décadas de experiência no mar, sabia que a presença dessas gigantes marinhas podia ser um sinal de problemas. Geralmente, quando as orcas apareciam, elas estavam nadando na mesma direção do barco e depois seguiam seu caminho. Mas dessa vez, primeiro, elas foram observadas ao longe, na direção contrária da embarcação. Ou seja, as orcas identificaram o barco de pesca e foram ao encontro dele. Aqueles marinheiros sabiam que orcas só se comportam assim quando se interessam em apenas uma coisa: atacar. Em questões de minutos, a situação passou de tranquila a eletrizante. As orcas começaram a bater no casco do barco, tentando virá-lo. Para surpresa de todos, dezenas de leões marinhos que haviam se aglomerado ao redor do barco em um esforço frenético para escapar dos predadores estavam sendo ignorados pelas orcas. Elas apenas queriam atacar a embarcação. Um vídeo gravado pela tripulação comprova a história. Suas presas estavam ali, a centímetros de serem devoradas, mas as orcas pareciam estar enfurecidas por terem seu espaço invadido pelo barco de pesca. Os leões marinhos, em pânico, tentavam desesperadamente subir a bordo do barco, buscando refúgio, pensando que seriam atacados. Antônio e sua tripulação usaram paus para tentar afastá-los. Leões marinhos são grandes, podem ter pouco mais de 2 metros e pesar até 300 quilos. Caso esses animais subissem no barco, seria outro problema enfrentá-los. A situação rapidamente se tornou caótica. O barco, já carregado com sardinhas, estava começando a afundar sob a pressão adicional dos leões marinhos e as pancadas que as orcas, animais de 8 metros que pesam de 3 a 4 toneladas, estavam aplicando na embarcação. Em uma tentativa desesperada de salvar o barco e suas vidas, a tripulação tentou navegar em direção a uma ilha próxima, na esperança de que os leões marinhos pudessem se refugiar lá. Mas as orcas, inteligentes e persistentes, bloquearam o caminho, continuando seu ataque. Após um período que pareceu uma eternidade, as orcas finalmente começaram a atacar os leões marinhos ao invés do barco. Depois de se alimentar um pouco, elas se afastaram, talvez satisfeitas com a quantidade de leões marinhos que haviam capturado. Os leões marinhos sobreviventes nadaram rapidamente para a segurança da ilha, deixando Antônio e sua tripulação exaustos, porém aliviados. Antônio, refletindo sobre o incidente, comentou que em todas as suas 4 décadas no mar, nunca havia vivido algo assim. Foi uma situação perigosa, porque não conseguíamos que os leões marinhos fossem embora ou fazer as orcas saírem.
disse ele. A experiência foi alarmante e desafiadora, mas ela trouxe mais um dado à tona, mais um ataque de fúria de orcas a uma embarcação humana. Seria um comportamento irracional ou algo totalmente premeditado por esse animal? O que está motivando essas orcas a se comportarem de forma tão agressiva? Bem, alguns especialistas marinhos dedicam suas vidas à observação e estudos das orcas. Muitos deles alegam que, da mesma forma que as orcas brincam com suas presas, as jogando a metros de altura, por exemplo, antes de devorá-las, elas podem fazer o mesmo com os barcos, os destruindo como forma de brincadeira. Quando a orca entra na puberdade, seu comportamento nocivo dispara devido a hormônios que os colocam em um estágio de tédio e picos de euforia. Estudos demonstram que as orcas na adolescência podem ser responsáveis por iniciar ataques devido a essa variação hormonal, comportamento que é imitado pelas demais orcas, mais velhas e mais jovens, por serem animais altamente inteligentes e estarem dispostos a aprender novas habilidades e interagir entre si. Mas essa brincadeira pode ser fatal para nós, seres humanos. Um pequeno grupo de cientistas noruegueses vieram à tona com um novo parâmetro para esse assunto, algo ainda mais assustador. De acordo com estudos recentes de fevereiro de 2024, alguns grupos de orcas podem estar passando por uma evolução de intelecto. O estudo sugere que um grupo de animais marinhos, entre eles as orcas, podem estar conseguindo identificar o ser humano como uma espécie distinta e até mesmo superior. No caso das orcas, elas podem nos ver como uma ameaça, principalmente por estarmos sempre sobre embarcações que invadem seus domínios, o que explicaria os ataques. Outros grupos de animais podem apenas querer interagir conosco e estabelecer um tipo de comunicação, como foi o recente caso do remador Tom Waddington, que foi perseguido por centenas de baleias pilotos sem ser atacado, ou até mesmo golfinhos que, quando se aproximam do ser humano, tendem a se exibir com saltos e sons para chamar a atenção. Enquanto isso, os ataques continuam se repetindo e não ganham notoriedade para proteger esses animais. Afinal, ainda há muita ignorância na humanidade que pode acabar invertendo os papéis e querer acabar com eles, mesmo que em alguns locais a caça seja proibida. Talvez só saberemos o real motivo por detrás desses acontecimentos daqui a alguns anos, quando esses estudos estiverem concluídos. Nossa presença nos oceanos não passa despercebida pelos animais que lá vivem. Toda e qualquer ação humana no mar possui impactos profundos e muitas vezes devastadores. Encontrar um equilíbrio entre o progresso humano e a preservação do habitat selvagem é um dos maiores desafios que a humanidade enfrenta atualmente. Comente o que achou e, por favor, se inscreva para conseguirmos chegar a 500 mil inscritos ainda esse ano. Sua inscrição e like são de graça, apenas um clique, e ainda nos ajuda muito. Deixe seu like e muito obrigado por assistir. Fui!